Amados irmãos, em nome de Deus, o nosso Pai, eu apresento-lhes a todos a minha saudação. Desejo a bênção da Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, que esteja presente na vida de cada um. Nós iremos dar início à nossa reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, reunião de oração, onde nós temos a oportunidade de elevar o nosso pensamento e suplicar as bênçãos de Deus, colocar nas mãos de Deus, o nosso Pai, aquilo que necessitamos para vencermos as lutas aqui na terra. E assim, para que nós possamos dar início, eu peço a todos que estão assentados, por gentileza, se coloquem em pé. Nós iremos cantar de número 1, Igreja Forte de Nosso Cenário. Todos em sentido de oração, oremos. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos dentro do tabernáculo sagrado, a nossa Igreja Apostólica, aonde nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome, bem como também buscar o alimento espiritual para fortalecer a nossa fé, para que possamos a cada dia estar preparados para enfrentar as lutas, batalhas aqui na terra. Santa e querida Vó Rosa, a senhora sendo o nosso Espírito Consolador, juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo, que sempre está ao nosso lado. Neste momento eu quero suplicar a bênção da senhora, que a senhora possa abençoar todo o ato desta reunião, para que tudo ocorra na mais perfeita paz, abençoando o trabalho que será feito por este coral, para cada hino aqui apresentado, possa realmente chegar até o trono de Deus, o nosso Pai. Peço também, Santo Irmão Aldo, a tua bênção para o trabalho que será realizado sobre este altar, para que prevaleça a tua vontade, os teus ensinamentos, e que possa penetrar no íntimo do coração de cada um desses teus filhos. Tenho a certeza, ó Mãe Maria Santíssima, que a Senhora, juntamente com Jesus, também está entre nós. Por isso, em tuas santas mãos, eu entrego esta reunião de oração, declarando a mesma iniciada, para a honra e a glória de Deus, o nosso Pai, e do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
pelo coral o hino intitulado Nossa Bandeira.
E agora o coral apresenta o hino intitulado O Poder do Pai.
Prezados irmãos, nós iremos agora meditar na mensagem onde o nosso santo irmão Aldo, ele nos fala sobre o poder de Deus, o nosso Pai, sobre a atuação do Espírito Santo, a autoridade da nossa santa e querida avó Rosa e também a missão da nossa Igreja Apostólica. Mensagem do nosso santo irmão Aldo, publicada em boletim do mês de janeiro de 2010. O santo irmão Aldo, ele nos fala: o poder de Deus entre nós. Ao conquistar o seu precioso galardão, a Santa Avó Rosa recebeu a glória de manifestar o poder de Deus no meio do seu povo. Poder este que se revela para salvar, curar, realizar milagres, consolar, santificar, julgar e aplicar o juízo divino. Esta santa bendita e gloriosa também recebeu o poder de comandar os exércitos celestiais de santos e anjos, concedendo à Igreja Apostólica a honra de contar com a presença atuante dos santos de grande poder, como os profetas e apóstolos. Além disso, conquistou a glória de contar com a intercessão de Maria Santíssima, que junto com ela e com Jesus, o nosso Senhor, realiza milagres extraordinários no meio do seu povo. Graças a esse poder e ao precioso galardão da Santa Avó Rosa, nós temos a bênção de ter em todas as nossas reuniões contar com a presença dos poderosos profetas do Senhor, como Daniel, que está sempre comigo, irmão Aldo, Elias, Moisés, Isaías, Jeremias, Samuel e muitos outros, além dos santos apóstolos de Jesus, o nosso Senhor. Todos eles amparam e ajudam os apostólicos a vencerem e a cumprirem seus deveres como filhos de Deus. A Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, são o nosso consolo e fortaleza. Eles estão sempre atentos às orações do seu povo, aos pedidos que lhe faço em favor de todos aqueles que me pedem intercessão para si e para os seus familiares. Muitos foram atendidos, e inúmeros milagres têm sido realizados por estes santos poderosos através da minha intermediação. Prezados irmãos, esses gloriosos santos nos guardam noite e dia, livrando-nos dos perigos e de toda a influência maléfica. Confiem sempre neles e busquem diariamente a graça e a proteção da Santa Avó Rosa, de Jesus, o nosso Senhor, da Virgem Maria, pois não sabemos a hora ou o dia em que o mal tentará sobre a nossa vida. Por isso, eu, irmão Aldo, aconselho a todos: vigiai e orai sem cessar, para que se livrem das astutas ciladas do inimigo. Estimados irmãos, eu conclamo que se unam a mim em um só Espírito. Ajudemos a Jesus, o nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, a salvar almas para o reino dos céus. No entanto, eu preciso de um povo obediente à nossa doutrina e disciplina, dedicado ao bem, à justiça, que assumem a responsabilidade de ser apostólicos, leal e fiel, e que não trate com descaso as coisas do céu. O tempo urge e não podemos desperdiçá-lo. Sejam consagrados, amorosos, fiéis à sua igreja e a mim, irmão Aldo, pois a jornada é longa, os dias passam rapidamente e não podemos parar. Devemos caminhar sempre com passos firmes, com uma única meta: vencer o pecado, santificar o nosso povo, para ganhar almas preciosas para Deus, o nosso Pai.
avante apostólicos. Neste novo ano, vamos realizar uma obra perfeita para o nosso Deus. Contamos com toda a proteção celestial e com o amparo de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do meu ministério de profeta. Assim sendo, desejo que estes santos ilumine a vida de cada apostólico e conceda a todos os irmãos e irmãs muita sabedoria, paciência, fé, coragem, para que neste novo ano vençam todas as lutas e as adversidades. Prezados irmãos, é tão bom, realmente alegra o nosso coração, nos dá uma felicidade, como a palavra nos fala, um consolo para nós, quando nós ouvimos a palavra de um profeta, quando nós ouvimos a sua recomendação para nós, quando nós ouvimos o Santo Romualdo falando para nós, mostrando para nós que o poder do Pai aqui está, que a atuação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, é constante. E que nós podemos, assim, receber tudo para a nossa vida, tudo aquilo que almejamos para a nossa vida, nós podemos receber de Deus. Porque Ele vai proporcionar para nós. Ele vai dar para nós o de melhor. Mas, queridos irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender a palavra e precisamos aceitar os ensinamentos. Por isso, prezados irmãos, aonde o Santo Romualdo ele nos fala que ao conquistar o seu precioso galardão, a nossa santa e querida Avó Rosa, ela recebeu principalmente de Deus, o nosso Pai, o poder, a autoridade para guiar o seu povo na terra, para que pudesse realmente formar nesta terra um povo que pertence ao reino dos céus. Nós podemos observar, lá na Sagrada Escritura, nós vemos que Deus, nosso Pai, Ele usou homens para guiar o seu povo nesta terra. Assim Ele fez com os patriarcas, com os profetas, mas também Deus viu a necessidade de fazer algo além de dotar uma pessoa. Deus, nosso Pai, Ele enviou uma pessoa nesta terra. Ele enviou uma pessoa predestinada a cumprir uma missão. A nossa mãe, Maria Santíssima. Ela nasceu predestinada para ser a mãe do Filho de Deus. A missão dela, a missão que ela recebeu, de dar a luz ao Filho de Deus. E nós vemos que dali para frente, Deus, nosso Pai, Ele começa a se manifestar, mas de maneiras diferentes. Aonde Deus, nosso Pai, Ele envia seu Filho a esta terra, e que o seu Filho realizasse a obra, e que seu Filho mostrasse para os homens o caminho do bem e da felicidade, o caminho que conduz ao reino dos céus. E nós vemos, queridos irmãos, que Jesus, ao cumprir aquela missão, Jesus, ele vendo que não seria possível realizar toda aquela obra que Deus o Pai determinou para ele, a salvação da humanidade, Jesus vendo que aquele povo iriam se perder novamente, Jesus então, ele começa a fazer as suas promessas. E Jesus, ele vendo ali, ele consegue então mostrar para os discípulos que ele ainda tinha muito que ensinar, mas que aquele povo não iria compreender. E ele então promete o Espírito Consolador. Mas ele não só promete o Espírito Consolador, mas ele também fala qual é a missão do Consolador. Ele fala como seria este Consolador. Ele mostra ali nas suas palavras, registrada pelos discípulos, que este Consolador, ele não falaria por si próprio, ou seja, a pessoa ela não ia se tornar o Consolador e por si próprio ensinar o povo. Não, Jesus ele fala, irá aprender comigo e com o Pai, para dar continuidade nesta obra de salvação.
E nós vemos, queridos irmãos, que os homens na época não compreenderam. Os homens, eles não mantiveram firme a sua fé, a sua confiança. Prova disso, nós vemos que aquele povo, a igreja apostólica primitiva do passado, ela se corrompeu. Ela perdeu a graça, ela perdeu a unção, e aquela igreja veio à ruína. E houve um silêncio entre os céus e a terra, até o dia em que Jesus pôde novamente se manifestar. Aonde ele pôde se manifestar àquela que já nasceu predestinada. Não dotada, como foi os profetas, mas predestinada para ser o Consolador. E como nós podemos confirmar esta verdade? Além dos ensinamentos do Santo Irmão Aldo, que ele prova para nós, mas nós podemos buscar na Sagrada Escritura, aonde nós vamos compreender o preparo da Santa Vó Rosa, e nós iremos chegar a um ponto de entender que ela verdadeiramente é o Consolador. Jesus, ele fala que o Consolador iria aprender com ele e com o Pai. Os irmãos entendem e compreendem que a Santa Vó Rosa, ela teve um preparo de um período de 16 anos. E que neste período, o espírito dela era arrebatado aos céus. E a Santa Vó Rosa, o seu espírito sendo arrebatado aos céus, era levado diante do Pai. E ela ouvia os ensinamentos que Deus e Jesus determinavam. E quando ela retornava, ela ensinava a igreja, através dos dois da direção do Bispo Eurico e da missionária Odete. E dali começou o preparo da nossa igreja, começou os ensinamentos da nossa igreja. Todos os mistérios começou a ser revelado, a doutrina começou a ser ensinada. E a primeira parte da doutrina, que a Santa Vó Rosa, ela recebendo a orientação de Jesus, o bispo, ele sobe no altar de nossa sede, e ao realizar aquela reunião, a pedido de Jesus, a primeira vez que ele fala sobre a nossa Mãe Maria Santíssima. Dali em diante, começou a ser pregado e anunciado a fé nos santos e nos apóstolos. Começou a ser mostrado para a igreja os mistérios, a autoridade, aonde os profetas, os apóstolos estão atuantes, ajudando a obra de Deus, porque muitos pensam que os apóstolos, que os profetas, eles não fazem nada, que eles não executam nada, que eles estão no reino do Pai e lá eles estão. Não. A ordem de Deus, quando é dada, os profetas, os apóstolos, eles vêm e eles executam a obra. Eles vêm e ajudam o povo de Deus na terra. E a Santa Vó Rosa provou isso para nós. Aonde ela mesma falava, e o Santo Irmão Aldo confirmou isso, que a Santa Vó Rosa sempre, quando era arrebatada aos céus, em espírito, ela sempre ficava diante dos apóstolos. E os apóstolos interrogavam e perguntavam para ela como ela conseguia manter o povo unido aqui na terra. Como ela conseguia manter o povo de Deus. Como ela estava realizando a obra. E ela sempre falava e respondia conforme era ensinado. Ela sempre mostrava para eles que o poder de Deus, que o poder de Jesus era atuante sobre o povo na terra. E os apóstolos compreendiam e eles ajudavam também nesta obra. Queridos irmãos, nós vemos que naquele período de preparo, a Santa Vó Rosa, ela tirou da nossa igreja. Ela tirou da nossa igreja o fanatismo, o pecado, tudo que era errado, tudo que era inconveniente para o Filho de Deus, ela tirou da nossa igreja. Com isso, ela implantou na nossa igreja uma disciplina, regras de conduta de moral elevada. E a Santa Vó Rosa, ao colocar estes ensinamentos, a ensinar essa doutrina, Jesus ele sempre confirmava. E ele falava, para mim ficar no meio do povo, o povo precisa ser obediente. E ele falava, a minha doutrina é essa, mas a disciplina é essa. Precisam viver as duas, porque as duas andam junto. E a Santa Vó Rosa, com muita luta, com muito sacrifício, ela conseguiu então restaurar esta obra, restaurar esta igreja, aonde a nossa igreja apostólica recebe o nome de Igreja Apostólica.
No início, os irmãos lembram que a nossa igreja ela tinha o nome de tenda, tenda pró-salvação e cura divina. Mas quando Jesus ele passou a atuar, Jesus ele mandou trocar este nome. E Jesus ele mandou colocar o nome de igreja, porque se tratava da igreja dos apóstolos, da igreja apostólica, da igreja do passado, a igreja que se corrompeu. Jesus ele restaurou esta obra. E quando ele fala o nome de apostólica, era em homenagem aos seus apóstolos. Porque eles estariam atuante entre o povo, ajudando a sua obra aqui na terra. Os irmãos lembram, o santo irmão Aldo, ele falou por diversas vezes, que quando nós fomos questionados sobre a nossa fé, que não era para nós falarmos, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou apostólico, porque a minha fé, ela é registrada, é fundada nos ensinamentos de Jesus. Porque a minha fé, ela é fundada no Evangelho de Jesus. E com isso, Jesus, ele conseguiu então formar na terra um povo para Deus. E Deus, nosso Pai, pôde novamente passar a dirigir um povo nesta terra, aonde ele consagrou este povo como seu povo. O povo de Deus, a tua igreja na terra, cumprindo-se o que está registrado no livro do Apocalipse. Quando São João ele fala que chegaria um tempo que nesta terra iria existir uma igreja santa, uma igreja pura, e que nesta igreja não iria penetrar a mentira e a abominação. E hoje nós compreendemos o que é mentira, a doutrina nos fala, são ensinos errados, são doutrinas erradas, na igreja de Deus não iria penetrar. Mas quando ele fala a abominação, é tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, nesta obra também não iria entrar. E aqui nós estamos, há mais de 70 anos, a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos, está sendo relembrado constantemente a nós, mostrando para nós que Deus, nosso Pai, o poder, a autoridade dele, que ele concedeu a Santa Vó Rosa, ela executa, ela cumpre a sua missão. E aí a mensagem nos fala que ela tem o poder de salvar, de curar, de libertar, de dar vida, mas ela também tem o poder de aplicar o juízo de Deus. Aí o coral apresenta um hino, onde o coral ele fala assim, que a nossa santa e querida Vó Rosa, ela é a grande julgadora, e que desta peneira ninguém escapa. Então, queridos irmãos, cumpre a palavra do santo irmão Aldo quando ele nos fala, ela tem o poder de julgar e de aplicar o juízo na vida do seu povo. Queridos irmãos, a Santa Vó Rosa, ela, sendo a escolhida, a predestinada a cumprir essa missão de Espírito Consolador, ela recebeu autoridade, poder de Deus nosso Pai. E Jesus, ele confirma isso para nós, quando ele fala, registrado lá no Evangelho de São João. Jesus, ele disse, que tudo que ele possuía era do Pai, e tudo que era dele, seria do Consolador. Então, tudo que é de Jesus, poder, autoridade, poder de dar vida, de curar, a Santa Vó Rosa, ela recebeu. O poder também de proporcionar o consolo, o alento, a salvação, a Santa Vó Rosa recebeu. Mas para ela executar este poder, para ela usar este poder, nós temos que estar merecendo. Jesus, ele nos fala que a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da sua promessa, teria uma autoridade, e que essa autoridade seria muito grande sobre as forças do mal, e que ela iria governar as nações com um centro de ferro, e ela iria destruir o mal, assim como se destrói um vaso de barro. Prezados irmãos, quando nós olhamos esta palavra, nós vemos que se nós pegarmos um pedaço de ferro, e nós pegarmos ali um vaso de barro, e se nós quebrarmos aquele vaso com aquele pedaço de ferro, aquele vaso ele se torna em cacos. Ali é destruído, e é este o poder, é esta autoridade que a Santa Vó Rosa tem sobre o mal. Ela destrói o poder do mal, ela acaba com o poder do mal. E o poder do mal, prezados irmãos, não é apenas o que nós compreendemos, é isso, é aquilo, não, é tudo.
Porque, queridos irmãos, há tanto mal, há tantas coisas que a Santa Vó Rosa, ela defende o seu povo. Os maus olhares, as cobiças, a inveja, sentimento. Isso, prezados irmãos, é coisa íntima de uma pessoa. E isso, quando ela é desferida contra um verdadeiro apostólico, a Santa Vó Rosa, ela destrói e nada acontece. Como a mensagem nos fala, que não existe cilada, não existe poder do mal que vai vir contra aquele que é fiel e consagrado. Aquele que valoriza, aquele que vive, aquele que luta pela sua santificação. Não existe, prezados irmãos, uma cilada do inimigo que vai realmente atrapalhar a nossa paz, não. Porque a Santa Avó, ela vai nos lutar em nosso favor, ela vai nos defender. O amado apóstolo São Paulo, ele nos fala que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, a nossa luta é contra o príncipe das trevas. Nós estamos aqui, prezados irmãos, se nós pararmos, olharmos, nós iremos ver que nós estamos num território que não pertence a Deus, nosso Pai. E Jesus mesmo, ele falou para nós que o mundo já é do maligno. Quem domina, prezados irmãos, é o poder do mal. Nós estamos no meio de um território contaminado pelas trevas. Nós precisamos ser a luz, porque nós somos a esperança da salvação. Mas se nós, povo apostólico, não compreender esta verdade, não aceitar estes ensinamentos, não nos converter a essa verdadeira fé, não viver o que esta igreja ensina, nós não se tornaremos luz, nós não podemos brilhar, porque quando você é contaminado pelas trevas, você não brilha, você não tem luz. Você é uma pessoa apagada, é uma pessoa que está dominado pelas trevas. E você não consegue ter paz, não consegue ter felicidade, porque a Santa Avó não pode fazer nada em seu favor. Porque ela não pode mover os céus ao seu favor. Porque você, o senhor, a senhora, muitas das vezes, não querem deixar daqueles costumes errados. Muitas das vezes não querem mudar as suas atitudes. Como Deus vai governar a sua vida? Como Deus ele vai agir sobre a sua pessoa, se você não der oportunidade? Aí nós compreendemos, quando o Divino Mestre Jesus, ele nos fala, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. Mas eu preciso abrir a porta do meu coração, eu preciso abrir a minha vida para Jesus entrar na minha vida. E como é abrir, meu irmão? Não é simplesmente eu falar, Jesus, eu estou aberto para o Senhor, não é isso, meu irmão. Porque aqueles que vivem no pecado, praticando os atos inconvenientes, eles falam que é de Jesus, mas só que Jesus não faz parte da vida deles. Porque abrir para Jesus entrar na sua vida, é você obedecer, é você ser consagrado, é você seguir o que Jesus ensinou. Queridos irmãos, Jesus, quando ele falou para aqueles homens, escribas e fariseus, que Jesus chamou aqueles homens de hipócritas, porque aqueles homens, eles falavam, eu conheço a lei, eu sei a lei, nós sabemos da lei, nós compreendemos a lei do profeta. Mas Jesus disse, o que adianta vocês saber da lei se vocês não vivem? O que adianta vocês dizer que sabe, mas não vive o que é ensinado? E hoje, prezados irmãos, muitos estão nesta condição. Muitos falam, eu conheço, eu sei dos ensinamentos, eu sei disso, eu sei daquilo. Mas só que não pratica o que é ensinado. Não vive o que é ensinado. Mas aí querem fazer parte da obra de Deus. Querem que realmente o Espírito Santo faça morada na sua vida. Mas ele não vai, meu irmão. Porque o amado apóstolo São Paulo, ele nos fala, não sabeis vós que é o templo de Deus, e que o Espírito Santo do Pai habita em vós. Agora eu pergunto, como pode o Espírito Santo habitar no lugar que é contaminado pelas trevas? Não, ele não está. Porque o Espírito Santo do Pai, ele não compactua com as trevas. Ou é treva ou é luz. Não existe meio termo. Então, queridos irmãos, se eu quero se tornar como um verdadeiro apostólico, fiel, consagrado, se eu quero ser uma luz no meio desta escuridão, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar tudo que é ensinado na minha igreja, por quê? Porque não é ensinamento de uma pessoa, mas é ensinamento de Deus.
porque Deus, Ele atua sobre nós, Ele está sobre nós. O poder de Deus é constante sobre a nossa vida, se nós obedecermos. Os irmãos entendem, quando Jesus, Ele conversando com aquele homem, aquele príncipe judeu, Nicodemos, o que Jesus fala para aquele homem? Jesus, ao ser interrogado, e ele fala: Senhor, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar as obras que tu realiza. Jesus, ele fala: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não verá o Pai. E ele então pergunta: mas Senhor, como pode um homem sendo velho, porventura pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus, ele fala: não. Em verdade, o que eu te digo, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito, e aquele que não nascer das águas, não verá o Pai. Mas, queridos irmãos, o nascer das águas é realmente o que ela nos mostra os ensinamentos, é morrer para o mundo de pecado, é morrer para as coisas inconvenientes, é morrer para as ilusões deste mundo, é realmente morrer para as coisas que o mundo oferece, é ter uma vida com Deus. Isso é para entrar no reino dos céus. E se não tiver uma vida com Deus, Jesus, ele fala, não entrará no reino dos céus. E a missão da nossa igreja, como nos fala o Santo Irmão Aldo, a missão da igreja é preparar um povo para entrar no céu. Por isso que a igreja apostólica aqui está. Mas ela necessita de um povo obediente, como o Santo Irmão Aldo, ele nos fala. Eu preciso de um povo obediente à nossa doutrina e disciplina, dedicado ao bem e à justiça, que assume a sua responsabilidade. Meu irmão, aí o Santo Irmão Aldo, ele nos fala, um povo que assume a sua responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Queridos irmãos, a nossa responsabilidade não é nós chegarmos lá na esquina e gritarmos o nome de Deus. A nossa responsabilidade não é nós batermos em casa, falar da Santa Vó Rosa. A nossa responsabilidade não é chegarmos no meio do povo e pregar, não. A nossa responsabilidade como filho de Deus é ser leal aos seus ensinamentos. É aceitar os seus ensinamentos, é ser obediente aos seus ensinamentos. Por quê? Porque um bom testemunho salva muitas almas para o reino dos céus. Uma boa atitude salva muitas almas para o reino do Pai. Então é isso que nós devemos, honrar com os nossos compromissos a nossa responsabilidade como filho de Deus. Sermos dedicados, Santo Irmão Aldo nos fala, precisa ser dedicado. Precisa ser esforçado. Queridos irmãos, aí a mensagem mostrou para nós que muitos estão deixando as coisas de Deus em descaso, as coisas do céu, não estão se importando, estão mais preocupados com as suas vidas materiais, preocupados com as situações do mundo, preocupados com isso, com aquilo, ao invés de se preocupar com a sua vida espiritual. Meu irmão, pense, nós compreendemos que o mundo, Jesus, ele nos falou, que o mundo, ele caminha para uma destruição. A qualquer momento, tudo pode se acabar. E se nós não estivermos preparados? E se nós não estivermos em condição? Se nós não estivermos honrando os nossos compromissos com Deus, nosso Pai, como vai ser? Nós podemos ali lembrar, queridos irmãos, na época do passado, Deus, nosso Pai, Ele usando aquele servo para que pudesse construir aquela arca, a arca de Noé. E nós vemos ali que Noé, ele falava, vai acontecer, isso vai acontecer. E os homens zombavam de Noé. Não, Noé não sabe o que fala, ele não está bem, olha a idade de Noé. Mas quando tudo veio a consumar, eles correram atrás da arca. Eles bateram na arca, eles pediram, Noé, abre a arca, salve pelo menos as crianças. E Noé disse, ela foi selada. Esta arca foi selada pelo anjo de Deus e nada mais pode ser feito. Aquele povo pereceu, morreram, foram condenados, perderam a oportunidade de salvação. E nós vemos, queridos irmãos, a mesma semelhança com a nossa igreja apostólica.
E a doutrina, ela nos confirma essa verdade. Porque lá na nossa doutrina, no livro da nossa igreja, nos fala que a nossa igreja apostólica é a nova arca de salvação. Que a nossa igreja apostólica é a arca espiritual. E que a nossa igreja está anunciando a verdade. E aquele que crê, aquele que obedecer, aquele que for fiel, ele herdará o reino dos céus. Mas e aquele que não for fiel? E aquele que não obedecer? E aquele que não valorizar? Meu irmão, simplesmente condenação. Não existe, meu irmão, meio termo. Não existe meio caminho. Nós temos que entender esta verdade. Ou nós seguimos a Deus, o reino dos céus, a igreja apostólica, o que a Santa Avó ensinou, o que o Santo Irmão Aldo ensinou, para a nossa salvação. Ou nós seguimos o mundo para a nossa condenação. Nós temos que tomar essas decisões. E essa decisão precisa ser tomada o quanto antes. O Santo Irmão Aldo, ele nos fala, nós não sabemos a hora que o poder do mal vai tentar cada um de nós. E nós temos que estar preparados. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar em vigilância, em oração, para que eu possa ser livre de toda a cilada do inimigo. Aí, o coral, ele apresenta o hino, fala para nós assim: a armadilha do poder do mal, a cilada do inimigo, são fáceis de cair. Mas é muito difícil você conseguir sair dela. Por quê? Porque quando você cai na cilada do inimigo, meu irmão, ele te abraça, ele te amarra nas correntes da escuridão, e você não consegue sair. Você não consegue mais voltar no caminho do bem. Se Deus, o Pai, não usar de misericórdia e você realmente ter um arrependimento sincero, você não consegue. Então, meu irmão, nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o momento. Então eu preciso crer e confiar em tudo que essa igreja ensina, porque é nesta igreja, ela é dos céus, ela veio de Deus, Deus aqui está, Jesus aqui está. Eu preciso crer e confiar na doutrina desta obra. Eu preciso aceitar o que essa igreja ensina para mim, porque o que a igreja ensina, a doutrina, os ensinamentos, é para o meu bem, é para a minha salvação. Então, se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso aceitar. E nós vemos, queridos irmãos, quando Jesus, ele fala para os discípulos: ide, anunciais o meu evangelho, batizai em meu nome, e aqueles que forem batizados será salvo. Mas aqueles que não crerem e não for batizado, não será salvo. Então eu preciso crer, confiar, eu preciso aceitar essa palavra, e eu preciso viver o que essa doutrina ensina. Aí o Santo Irmão Aldo, ele finaliza dizendo para nós: eu, Irmão Aldo, peço a todos que se unam a mim, em um só espírito, para que nós possamos salvar almas para o reino dos céus. Para que nós possamos levar um povo para Deus, ele precisa do povo apostólico. Queridos irmãos, nós precisamos ser o exemplo aqui nesta terra. Precisamos então valorizar esta igreja, os ensinamentos, crer e confiar na Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, crer e confiar no nosso santo e querido irmão Aldo, e eles estão atuantes sobre nós. É eles que dirigem a nossa igreja, é eles que dirigem os trabalhos da nossa igreja, é eles que mantêm esta obra aqui na terra. É a Santa Avó, é o Santo Irmão Aldo. Nós temos hoje, prezados irmãos, uma direção formada por seres humanos, mas eles estão lá para responder questões materiais da nossa igreja. Agora, questão espiritual, questão de lutar contra o poder do mal, questão de manter esta obra de Deus, é a Santa Avó, é o Santo Irmão Aldo. Sempre foi e sempre será. E o dia que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo parar de realizar a obra, meu irmão, você pode ter a certeza, poderá continuar aqui, quem sabe, uma igreja, sim, mas não a igreja de Deus nosso Pai. Porque Deus, enquanto Ele está sobre nós, Ele está mantendo, Ele está ajudando, Ele está amparando, Ele está protegendo. Mas chegará uma hora, se nós não vigiarmos, se nós não lutarmos, se nós não batalharmos, nós corremos o risco da mesma igreja do passado. Perder a graça, perder a unção. Por quê? Porque o pecado dominou a igreja e pensamentos errados dominaram a igreja, a desobediência tomou conta da igreja e a igreja se corrompeu.
Então os irmãos observam, por que nós somos constantemente orientados e mostrado para nós sobre a obediência e consagração? Porque se não houver, nós podemos perder a graça de Deus. Se não houver consagração, a nossa igreja pode se corromper. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque, queridos irmãos, se isso acontecer, eu tenho a certeza que ninguém chegará no céu. Então, queridos irmãos, a igreja apostólica aqui está, ela é do céu, ela vai voltar para os céus, mas nós precisamos lutar como filho de Deus, como apostólico, para manter esta obra conforme a Santa Avó e o Santo Modo deixou. Então, queridos irmãos, vamos ser um povo obediente, consagrado, dedicado. Não vamos seguir caminhos errados, não vamos levar pensamentos inconvenientes, não vamos viver em desobediência, mas vamos viver em ligação ao reino dos céus, em obediência, em santidade, como o Santo Irmão Aldo nos pede. É para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Então, prezados irmãos, neste momento de oração, façam as suas orações com fé, com amor, com confiança, e peçam à Santa Avó sabedoria, entendimento. Peça ao Santo Irmão Aldo, para que te ajude a compreender cada vez mais os mistérios e ensinamento da nossa igreja. Peçam com fé a Deus, a Jesus, para que possa te abençoar na sua vida material, na sua vida, a questão de saúde, peçam. Mas só que, queridos irmãos, pedir é uma coisa. Agora, impor é totalmente diferente. Ao pedir, você está pedindo por Deus, você está pedindo a bênção. Mas agora, se você impor a Deus, você não recebe. Então, entrega nas mãos de Deus a sua vida, o que você necessita, e Ele vai lhe proporcionar o de melhor. Como nos fala a palavra, Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedir. Então, Deus conhece o íntimo do coração de cada um dos irmãos. Vamos então, queridos irmãos, fazer as nossas orações com muita fé, com muita confiança. Para isso, eu peço a todos nós sentados, por gentileza, se coloquem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 176, reunidos em oração. Cada um dos irmãos pode fazer suas orações com fé e confiança, falando então com Deus, o nosso Pai. Podem orar. Amém. De número 177, com amor e reverência. Agradecemos
Vamos em sentido de oração, oremos. Ó Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, chegamos ao término desta reunião de oração, a qual tivemos a oportunidade de elevar os nossos pensamentos e de suplicar a bênção do Pai Criador, aonde tivemos também a oportunidade de ouvir os ensinamentos que aqui foi ministrado, os hinos apresentados, as mensagens cantadas, a mensagem contida em nosso boletim, aonde nos ajuda a cada dia a alcançar um aprimoramento espiritual, para que possamos a cada dia ser mais consagrado, mais dedicado, obediente aos ensinamentos da Senhora e do Divino Mestre Jesus. Santa e querida Avó Rosa, eu peço à Senhora, olhe por cada um desses teus filhos que aqui estão. A Senhora sabe a situação de cada um, a Senhora conhece as lutas, as batalhas que eles estão travando. Muitos podem até mesmo estar fracos em sua fé, ou até mesmo com pensamentos de abandonar este santo caminho. Eu peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, alerta cada um deles, para que eles possam compreender que é necessário ter uma vida justa e consagrada a Deus o Pai, para vencer aqui nesta terra. Peço também à Senhora, ó Mãe Maria Santíssima, que a Senhora possa abençoar o lar, a família de cada um desses teus filhos, para que dentro do lar de cada um reine a verdadeira paz, o amor sincero, a união perfeita, e que eles possam viver em perfeita harmonia, conforme é a vontade do Divino Mestre Jesus. Ó Deus o Pai, quero pedir a Tua bênção, a bênção do Espírito Santo, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração, que está sobre este altar. Aqui eles colocaram os seus nomes, muitos estão pedindo na questão material. O Senhor sabe as dificuldades que eles estão passando. Abre portas de oportunidade, ajude a cada um deles, para que eles tenham uma vida estabilizada financeiramente e materialmente. Peço também, ó Pai, por aqueles que estão pedindo por saúde. Muitos podem estar acamados em leitos hospitais ou até mesmo em suas casas. Se for da Tua vontade, ó Pai, juntamente com o Espírito Santo, de restaurar a saúde de cada um, seja feita a vontade do Senhor. Mas também, se for a vontade do Senhor, de levar para o seu reino aqueles que estão acamados e sofrendo, que o Senhor possa fazer o de melhor, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, olhe por cada um deles, dê o consolo, dê o preparo necessário, para que eles possam se entregar nas mãos do Senhor, e que o Senhor possa realizar esta obra. Eu entrego cada nome que aqui se encontra em Tuas santas mãos, tenha a certeza, a confiança, que o Senhor já está fazendo de melhor para eles. Santa e querida Avó Rosa, eu entrego esses Teus filhos que aqui estão em Tuas santas mãos, conduza eles aos seus lares, conceda a eles uma ótima noite, amanhã um novo dia, repleto de paz, de alegria, de prosperidade, e que na próxima oportunidade possam aqui estar, para louvar e glorificar a todo o reino dos céus. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus o Pai, a bênção de Jesus, a bênção do Espírito Santo, e que a Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, também esteja ao seu lado, e que o nosso santo e querido irmão Aldo proteja, ampare o seu viver, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos, que a Santa Avó abençoe. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.